Eu escrevo histórias desde os 6 anos. Não sei se querem que eu fale sobre a Selma Lagerlöf. Eu tenho aqui meia dúzia de fotografias que acho que são interessantes. Eu estive lá por 2 vezes para escrever este livro, portanto estive lá por 2 vezes. Em 2017 e em 2018. E na primeira vez que lá fui à Suécia, a casa dela, nesse ano, em 2017, foi em outubro, eu fui mesmo para ir ao sítio dela. Tive uma visita, portanto, a casa que já vos vou mostrar, a casa onde ela mora, onde ela morou, hoje é uma fundação do Estado. É um museu, está aberto ao público, tem visitas guiadas, paga-se entrada, portanto tem uma bilheteira, paga-se o bilhete e faz-se a visita à casa com um guia. Tem um guia que mostra a casa. Isto foi da primeira vez que fui, portanto, pagámos o bilhete, entramos, visitámos, ficámos a saber certas coisas que me interessavam. Da segunda vez que lá fui, já foi no ano seguinte, portanto foi ano passado, em 2018, em maio, já foi diferente. Eu já tinha certos contactos, consegui arranjar alguns contactos influentes na cultura local e tive autorização para que a casa fosse aberta só para mim, o que mudou todo o cenário. Tive uma visita numa quarta-feira à tarde com uma guia turística, sem mais ninguém, em que ela mostrou sítios que nunca se mostram às pessoas, sítios da casa. Portanto, ela sabia, era uma espécie de uma autorização oficial, sei lá, tinha aquele salvo-conduto para poder visitar a casa. Então fiquei a ver sítios que não pude fotografar. Fotografei muitos, mas os que eu fotografei também estão na internet, mas eu já vos vou mostrar. De qualquer forma, o sótão, que era aquele sítio que eu queria muito ver e que vi, mas não me deixaram fotografar, ela não me deixou fotografar. Pronto, não fotografei, fiquei eu com as imagens na minha cabeça e já foi bem bom. Mas isso foi uma visita interessantíssima, como vocês podem imaginar. Foi para quem está a escrever um livro sobre uma pessoa que ama, que adora e que vai ver coisas. Portanto, eu fui lá da segunda vez porque já sabia que podia ver isso. Ter essa... Bom, e tive outras visitas igualmente interessantíssimas, como a do teatro. Ela era natural. Eu não sei se vocês querem que eu fale dela. Se quiserem eu falo, se não quiserem façam perguntas, outra coisa que eu respondo. Mas se quiserem que eu fale dela, eu falo. Depois fico um bocadinho empolgada. Sim, não, estava a pensar quando eu disse, fico um bocadinho empolgada. Quer dizer, empolgada mesmo estou eu agora. Vai sair o meu livro amanhã, para a semana, que eu escrevi, um romance biográfico também. Eu depois já explico o que é um romance biográfico, para quem não sabe. Não é uma biografia, nem é uma biografia romanceada. É um romance biográfico. Para quem não sabe, eu depois explico o que é. Mas vai sair a vida do Ingmar Bergman, que é aquela pessoa que toda a gente conhece, mas ninguém conhece. É verdade. Toda a gente conhece o Ingmar Bergman. Ao contrário da Selma Lagerlöf. Foi um risco. Ninguém conhecia a Selma Lagerlöf. Tenho o prazer de anunciar aqui também, e perdoem-me o orgulho, que eu sei que é feio, mas tenho direito a ele. Vai sair a segunda edição para a semana da Selma Lagerlöf. É muito bom, porque vocês reparem, é um sítio onde ninguém conhecia a criatura. São edições grandes, não são de 200 exemplares, nem de 300, nem de 400. São edições grandes. Portanto, eu tenho esse orgulho de dizer que vai sair
que está a ser impressa a segunda edição da Selma Lagerlöf. Porque, como uns amigos suecos me dizem, quer dizer, tu deste a conhecer em Portugal uma autora nossa, que nós adoramos, que nós amamos, que pomos nos píncaros todos os dias. Pronto, eu também a ponho, mas eu conhecia. O Ingmar Bergman é exatamente o contrário. Toda a gente conhece alguns dos seus 78 filmes, conhecem 10, se conhecerem, não é? Mas a pessoa não conhecem. Vocês não conhecem a pessoa dele. E ele é uma figura incrível. O livro é um pesadelo. Porque ele era um pesadelo. Mas eu tive que escrever aquilo que sentia. Portanto, estou realmente muito empolgada, muito entusiasmada, porque esse meu livro está quase a sair. É uma edição também da Relógio d'Água. Eu, no fim destes slides, mostro a capa. É que eu estou mesmo excitadíssima, vocês não fazem ideia. Porque eu fui visitar a ilha onde ele viveu 40 anos, 40 e tal anos. Foi um dia inteiro de viagem, porque é em Cu de Judas. É muito longe. Eu estive lá. E tinha que lá ir, porque senão não conseguia escrever sobre ele, não é? Pronto. Muito bem. Então, pretendem que eu continue com a Selma Otília Lovisa Lagerlöf? Não quer? Continuo. Continua. Vou passar aqui então. Aqui ela já tinha 70 e tal anos. Ela morreu com 81, no dia 20 de março de 1940. Nasceu no dia... Não, ela morreu no dia 14 de março de 1940 e nasceu no dia 20 de novembro, no meu mês, em 1858. O seu livro, que lhe deu fama instantânea, saiu em 1891, foi passado a cinema, foi passado a teatro, foi passado a ópera. A figura principal é um livro incrível, está traduzido em português, vocês podem ler. Podem pedir ao senhor da nossa livraria lusitana que encomenda o livro. Não me lembro a editora, mas eu acho que é Relógio d'Água, será? Ou é Cavalo de Ferro, ou é Relógio d'Água. Chama-se A Lenda de Gösta Berling. A lenda de Gösta, em sueco, Gösta Berling. Vocês, é baseado no pai dela, no Gustavo, o Erik Gustavo Lagerlöf. Aquilo é um livro extraordinário. Ela tinha 31 anos quando o livro saiu. A história portanto, isto para um romancista é fantástico. Quer dizer, a maneira como ela construiu o livro é incrível. Como é que ela chegou, como é que ela o concebeu, como é que foi? Está tudo no meu livro, eu conto lá tudo. Mas é uma história, de facto é inacreditável. O livro saiu em 1891. Ela tinha 30 anos, ou 31, ou coisa assim. Passado um mês, o livro estava no Japão. Vocês vejam bem. Isto passa-se em 1891 na Suécia, um país paupérrimo à data. Não sei aonde na Europa. E aquele livro foi traduzido em mais de 40 línguas, assim, pof, em menos de um fósforo. Há uma diferença, quer dizer... percebe? Não é? Bom, hoje é assim. As últimas estatísticas dizem que os portugueses compram 1,3 livros por ano, cada português. 1,3 livros por ano. Na Suécia são 92, não sei o que por ano. Há uma diferença. Bom, mas isto passava-se em 1891 e eu não quero dizer nada. Isto é uma coisa altamente irritante. Temos aqui a nossa amiga com 70 e tal anos. Estava bem, muito bem. Acho eu também estou bem, vou fazer 70 anos, daqui a 15 dias. Mas ela também estava bem. Usava chapéu, que é uma coisa insuportável, mas pronto, usava, senão. Pronto. Morbacka, é a casa dela. O tal sótão onde eu estive, que
têm imensas divisões e que não podem ser vistas, não são mostradas. É uma casa em Inhures, na província, isto é em Farmland, passa-se tudo na província de Farmland, que é uma província a meio do país, mais ou menos. De Estocolmo a Sune são 5 horas de comboio, mais ou menos. É uma cidade lindíssima, Sune, onde ela está registada. Ela nasceu aqui nesta casa e esta casa, a quinta, isto é uma casa isolada numa quinta, com não sei quantos hectares, Marbaca, e a paróquia é Oosteramtervik, que é ao pé, que tem o cemitério mais bonito que eu alguma vez vi na vida. Eu adoro cemitérios, gosto imenso de ver. Gosto bonito, acho bonito. Olha, como, por exemplo, os cemitérios são no meio da rua, das avenidas. Por exemplo, vamos aqui a passear aqui pela Figueira da Foz. E ali é um cemitério. Andam crianças a brincar, tem balões. Pronto, continuamos o nosso percurso. Alguém conhece Estocolmo? Portanto, não são sítios horripilantes. Em Falun, o cemitério em Falun é um cemitério incrível também, no meio da cidade. Bom, outras. Esta figura aqui sou eu, não parece, mas tem um pontinho vermelho que era o meu casaco. E é uma casa grande, enorme. Sune, isto aqui é Sune, é a cidade onde ela está registada, que eu conheço muito bem, e é muito bonito, é lindíssimo. Isto é ela e uma das suas, portanto, ela era homossexual, nunca escondeu, quer dizer, não havia o comportamento público que há nos nossos dias, não é? Mas também nunca não havia o comportamento social e público que hoje mas era assim, ela nunca escondeu essa coisa. Ela viveu 26 anos com esta escritora de origem judia. Ela era de Gotemburgo, chamava-se Sofia Elkan. Foi uma escritora muito conhecida também na Suécia no tempo dela. Viveu com ela e viveu com outra, era um trio. Esta viveu com ela até à morte. Com a outra também, foi a que ficou, portanto viveram as duas. Sofia Elkan, aqui também. E aí estão elas. Isto a pessoa dá a ideia que são desenhos, mas isto foi ontem. Nós nunca nos podemos esquecer disto, é que são vidas iguais às nossas. E estando nos sítios é mais impressionante. E ela teve uma vida incrível. Ela percorreu muitos países da Europa, muitos com a Sofia, fazendo conferências sobre a condição da mulher. Feminismo, se quisermos falar como nos dias de hoje. A causa feminina, ela lutou por isso. Foi a primeira mulher a ser doutorada na Suécia, em Uppsala. Teve um doutoramento honoris causa. E foi a primeira mulher também, Selma Lagerlöf, vou falar sempre de Selma, foi a primeira mulher a ocupar o lugar número 7 da Real Academia Sueca em 1914, já depois do Nobel. O lugar esse, que só pertencia a homens desde 1786. Portanto, há quase 300 anos, que aquilo era pelouro, e ela foi nomeada para a Real Academia. Portanto, não era uma pessoa qualquer, não era. Esta é a outra, a tal outra, a Valborg Hollander. A Valborg era professora primária e
foi secretária dela, e então depois do Nobel a desgraçada nunca mais teve sossego, a Selma nunca mais teve sossego na vida, e a Valborg tratou-lhe de tudo e mais alguma coisa, desde correr com os jornalistas até engendrar mentiras, quer dizer, tratou-lhe de tudo, porque ela era uma vida. E aos 70 anos a Selma disse assim: só tenho duas hipóteses na minha vida, ou continuo a escrever e a publicar, e ela escreveu muitos livros, tinha escrito já 20 e tal livros, ou continuo a escrever, que eu quero e tenho ideias, já tinha 70 e tal anos, ou então dedico-me à quinta e aos trabalhadores da quinta, porque Marbaca era uma quinta produtiva, com animais, só litros de leite, saíam dali 4.000 litros de leite por dia para abastecer. Está a ver a quantidade trabalhavam 56 pessoas na quinta, portanto aquilo era uma empresa, a quinta. Ou eu me dedico à quinta e aos meus trabalhadores e vivo com eles como sempre vivi desde que nasci, e nunca mais quero saber de nada relativamente ao Nobel e aos escritos. Foi isso que ela decidiu e deixou isso escrito. A correspondência dela com a Sofia Elkan foi aberta em 1990. Estava tudo depositado em Estocolmo, na Biblioteca Real de Estocolmo. Estava tudo. A correspondência estava. Ela deixou escrito que não queria que fosse revelada, a não ser 50 anos após a sua morte. E foi tudo aberto em 1990 e reconstituiu-se todo um esquema social pertencente àquela época na Suécia. Aí está ela, com o cabelo completamente cortado, rapado. Está tudo no meu livro. Está tudo escrito. Este cabelo, ela aqui tinha 27 anos. Ela cortou o cabelo, ela era professora numa escola de raparigas, uma escola feminina em Landskrona, que é uma cidade ali ao pé. Ali ao pé, quer dizer, ao pé de Estocolmo, é muito longe onde ela estava. E ela cortou o cabelo como em sinal de... Enfim, um sinal de emancipação, digamos assim. Ela tinha um cabelo maravilhoso. Cortou sozinha à noite e atirou pela janela fora. E no dia seguinte apareceu assim. Eu posso imaginar o gesto... Quer dizer, o cabelo já de si é um símbolo, enfim, erótico, e não só erótico, mas é um símbolo de várias coisas nas mulheres, não é? Naquela altura, uma mulher com cabelo, com aquelas tranças, aqueles tocados, aquelas coisas todas, e ela tinha um cabelo louro, lindíssimo, forte, uma trança assim. Eu faço ideia que já viu o que é? Cortar o cabelo para ficar nesta figura. Isto é uma paisagem, ao pé lá em Marbaca não tem nada de especial, mas é uma paisagem que eu gosto, acho isto muito bonito. São florestas, estas florestas. Esta província tem muitas florestas só. Eles não têm montanhas, não têm, na Suécia não há montanhas. Há montículos, há assim uns montesitos. E abundam, as florestas é que estão sempre presentes. E nestas florestas tem os animais aqui realmente, que hoje já os comi, já em casa de amigos que são caçadores lá, é os alces e os ursos. Alces e ursos, está tudo no meu livro também, a caçada ao urso. Eu ia explicar o que era um romance biográfico, quer dizer, é uma coisa assim, é simples. No romance biográfico tudo tem que se respeitar, portanto, datas, acontecimentos, tudo tem que ser respeitado. E depois há zonas em que pode ficcionar, ou seja, a caçada. Eu nunca fui a uma caçada na Suécia, nem a lado nenhum, nunca fui a uma caçada, mas quero dizer, daquilo que eu soube e que falei e que convivi com caçadores na caça ao urso e ao alce, eu sei como é que aquilo se faz. Sei, imagino e descrevi isso. Portanto, isto é para vos dar uma ideia. O romance biográfico pode ficcionar à volta de qualquer coisa, de qualquer acontecimento. Portanto,
ficciona, imagina coisas. Tem que ser plausível, não pode ser um disparate qualquer. A coisa tem que fazer, até pode ser disparados, mas a coisa tem que fazer algum sentido, tem que estar dentro do conjunto do livro. E, portanto, isso é um romance biográfico, respeitando tudo, havendo zonas em que pode ficcionar, de tal maneira que as pessoas até podem julgar que aquilo é tudo verdade. Esta não tem muito interesse, é uma fotografia dela que eu tirei no Museu de Falun. Isto é o escritório dela. Eu estava a falar sem microfone. Isto é o escritório dela em Marbaca. É uma parte do escritório, uma zona do escritório. Era a secretária dela. Era a secretária onde ela despachava as coisas, onde fazia as contas para os empregados, enfim, onde ela trabalhava. Era nesta cadeira aqui, do lado direito. Aqui nesta sala, do lado esquerdo, tem uma grande janela que dá para aquela vastidão de campos e de quintas e tudo. A casa está isolada, está no meio de uma quinta. E então, ao fundo, espreitando, foi a guia que me disse, porque ao espreitar eu não sei o que é que estou a ver. Eu sei que estou a ver uma casinha ao fundo do cenário daquela quinta toda. Estou a ver uma pequena casa branca ao fundo daquele cenário. Então, nessa segunda visita, a guia explicou-me que aquela casa era do padre, do pároco. E a mulher do padre era a bruxa. A bruxa, chamada a tia Werner Wick, a bruxa, era aquela pessoa que não se sabe de onde aparecia sempre quando havia nascimentos e mortes. Aparecia sempre no sítio. Portanto, vocês vejam, aquilo é um sítio sem nada. Não havia telemóveis, nem comunicações sequer. A mulher aparecia sempre. Como é que ela sabia? Pois com certeza alguém tinha que lhe dizer. Ela havia de saber onde é que estava uma criança a nascer e onde é que estava uma pessoa a morrer. Não, ela tinha de saber. Ela aparecia. E no dia em que ela, Selma, nasceu, lá, a velha apareceu lá. Chamavam-lhe bruxa, não é? A velha apareceu ali. E então ela predestinava a criança. Isto com a Selma e com todas as crianças ali das redondezas que nascessem. E então o que é que ela deixou? Está tudo no livro. Agora não me lembro de tudo, vou dizer 2 ou 3 coisas. O que é que ela destinou para a Selma? Que ela tinha, horas a seguir ao nascimento, que tinha nascido com um problema na anca esquerda e que ia ficar muito doente por causa disso e ser puxeado a vida toda, que ia ter realmente muitos problemas por causa dessa anca. E via muitos livros, via papéis, via pilhas de papéis, via coisas com folhas, e a criança ali empilhada no meio daquilo tudo. E disse mais 2 ou 3 coisas, que agora não me lembro, mas que tudo se verificou realmente. Ela teve um problema de paralisia aos 3 anos e ficou paralítica sem dar um passo entre os 3 e os 9 anos. Em casa, com as velhas todas da família ali à volta, a avó, as tias, não sei o quê. Ela era a última de 5 irmãos, portanto eram 6, ela ficou impossibilitada de brincar. Portanto, ela passou a infância toda, entre os 3 e os 9 anos, sentada para onde a levavam. Ora, para a cozinha, que era o sítio onde se sentia melhor, na cozinha, ouvindo histórias e lendo imenso, e aquelas avós que viviam lá sempre a lerem-lhes coisas e a contar histórias e tal. Enfim, uma criança nestas condições tem uma imaginação efervescente, não é? Foi o que lhe aconteceu, era isto. E a bruxa não se enganou mesmo. Aqui era a casa de jantar, aquela era uma família. Isto é tudo tal e qual como no dia em que ela morreu. Estava tudo assim. Era uma família, não eram ricos,
A quinta foi vendida às tantas, ela tinha 20 e poucos anos, precisamente por desbarato do pai, que era alcoólico e um caçador e um bom vivém, era a pessoa mais alegre da província toda, mas enfim, levou aquilo tudo à ruína e a quinta teve que ser vendida, e o que ela fez, o desejo da vida dela foi sempre comprar a quinta. Arranjar maneiras de a comprar, para isso começou a trabalhar muito cedo, teve a sorte do Nobel e comprou a quinta e fez-lhe obras e ficou a casa que vocês viram há bocado. Que é igual, quase igual à casa primitiva. A casa primitiva, esta casa está melhor, está mais ampliada, está restaurada e tal. Mas ela era amante das riquezas, dos luxos e coisas assim. E, portanto, como vocês podem ver aqui, é uma casa de jantar, enfim, não temos todas estas casas de jantar, não é? Isto é uma parte do salão de visitas, com quadros muito bons, pintados, que ela fazia questão de ter. Vocês estão a ver, está mesmo armado em museu, não é? Com aquelas coisas ali, com as cordas, para a pessoa não passar para a coisa. Isto é o fogão, mas tem uma particular... Isto é uma coisa que ela comia todos os dias e que toda a gente come ali naquela província, que eu também comia, ao pequeno almoço, que era uma coisa, que era este presunto frito com papas de aveia, que é esta coisa aqui. Papas de aveia, que é uma coisa grossíssima, com uma farinha grossíssima, que eu trouxe lá um pacote. Mas isto ao pequeno almoço é um bocado chato. Não é? O nosso estômago assim. Bom. E isto é sangue de alce coalhado, assim por cima. Isto é muito bom, é muito ao pequeno almoço, isto é muito bom. Muito gostoso. Isto é muito bom. E isto é um prato, e este prato não é do museu nem é das. Este prato era um que eu estava a comer. Esta fotografia era eu que estava a comer e que. Pronto. Mas era assim, eu tirei a fotografia para ver que isto é uma coisa típica ali daquela zona. E esta que é muito engraçada, esta história, isto não é história nenhuma, é uma bancada toda em cobre. Aquela zona ali está um bocadinho longe de Falun. Falun é a cidade de cobre, tem as minas de cobre, as maiores minas de cobre do mundo. Eu estive lá também nas minas, fui lá visitar as minas. A pessoa põe um capacete, não? Hoje em dia estão fechadas desde 2002, acho eu, fecharam. Mas já são as maiores minas e mais importantes, minas de cobre do mundo estão desativadas neste momento, mas fazem visitas, portanto é uma zona turística e vale a pena. Bom, então esta bancada, que é toda de cobre, ela tinha uma pancada, como temos todos nós. É que ela queria ver o cobre a brilhar todos os dias. Era uma imagem que ela tinha da infância. Claro que tinha criadagem para fazer isto, não é? Mas havia uma destacada só para dar brilho à bancada da cozinha. E todos os dias ela ia verificar se aquilo estava realmente impecável, sem nódoas, sem nada, sem manchas, nada. Eu conheci duas pessoas que ainda se lembravam desta cena dela e ver como é que aquilo está, passar o dedo e coisas. São pessoas que estão vivas ainda e que sabiam desta cena. Enfim, pancadas. Isto é os óculos dela. Não tem nada de especial, mas são os óculos, uma caneta, uns papéis, mas eu gosto. Isto é um baralho de cartas que era antiquíssimo, este baralho de cartas, que já era da avó dela. A avó deitava as cartas para ver coisas e tal. Depois a mãe também deitava e ela também deitava, entretinha-se a fazer paciências e a deitar cartas e tal. Isto era o pai, o Eric Lagerlof, Gustavo Lagerlof. Uma casa, vista ao longe, uma vaca. Isto é um lago. Este lago tem uma história, está no meu livro. Não me façam contar a história, esta história é interessantíssima, a história deste lago. O pai mandou secar o lago porque
estava muito perto da estrada e no verão atraía muitos bicharadas, mosquitos e não sei o quê. E o verão é realmente muito quente. As pessoas podem não achar estranho, mas o verão na Suécia é muito quente mesmo. É tão quente como cá. E então ali mais para o interior é mesmo quente. Entre maio e setembro é quente. É na casa dos 30 graus todos os dias, nestas zonas. E aquilo faz muito calor. E a água ficava toda cheia de bichos e não sei o quê. O pai mandou secar o lago. E aquilo foi um desgosto, porque o lago de inverno era a grande atração para a criançada brincar ali, não é? Para os miúdos todos brincavam ali, patinavam e coisa. Bom, tem uma história muito gira este lago. Interessante mesmo. Saíam fogos, fatos daqui do meio das águas, coisas. Era um enxofre, aquelas coisas todas, aquelas coisas químicas, coisas azuis, assim em espiral por ali acima. Isto sou eu no sítio de maçãs. Aquela casa tem centenas de macieiras. E pronto. E é bonito, uma macieira é uma coisa bonita. Isto é na porta da cozinha. É lindo, não é? Isto é a vista. Uma vista incrível. Eu gostava de ter uma cozinha com uma vista dela. Muito bonito isto, é muito bonito. Isto é a Aca de Kebnekaise. Isto é a pata da chefe da formação de patos. Quem conhece a história do Nils Holgersson, essa história foi encomendada por um diretor de uma escola. O diretor do agrupamento escolar, se fosse hoje, o diretor do agrupamento escolar pediu-lhe para ela escrever uma história em que desenhasse a Suécia e toda a geografia da Suécia. A geografia social, a geografia humana, a geografia territorial. E ela levou 2 anos a pensar o que é que ia fazer. E começou a escrever o Nils Holgersson, que é esse livro, em 1906, e foi publicado o primeiro volume em 1906 e o segundo em 1907. E ela teve assim, mas levou 2 anos a imaginar o que é que podia, Alfredo Dalin era o nome dele, levou 2 anos a imaginar o que é que podia fazer para realmente cumprir com aquele desejo do diretor. E teve uma epifania no comboio, a ida para casa, e a partir daí, desse momento, toda a história se desenrolou. E é assim mesmo que as coisas acontecem. De repente há uma imagem, há uma coisa qualquer que explode e que nos dá a visão toda do cenário. Foi assim que ela teve. E ela contou isso muito bem contado. Os patos em formação, e isto é a realidade, são triangulares, não é? A formação dos bandos dos patos são triangulares, que nós vemos a passar por aí, pelo menos lá em minha casa vê-se bastante, quando eles começam a fazer as suas migrações. E essas formações são sempre comandadas por fêmeas. Ora, nada melhor para uma feminista do que uma pata a comandar a coisa. A realidade é esta, são comandadas por fêmeas, são orientadas, digamos assim, não são comandadas, são orientadas, e há uma fêmea no topo e as 2 laterais logo a seguir são fêmeas também, depois o resto, tanto faz. Esta é a Aca de Kebnekaise, a Ixi é do lado esquerdo e a Caxi do lado direito. Está tudo no livro, não me lembro mais agora, não me lembro, quer dizer, lembro-me, mas não vale a pena estar a contar a história. Esta que está aqui, está à entrada da casa dela, não é verdadeira, não é a pata verdadeira que ela conheceu e que a inspirou para a história, mas foi uma pata que 2 miúdos da Quintas encontraram moribunda à beira do tal lago. E tem uma história muito gira esta pata. E ela mandou-a empalhar em honra da Aca e dos miúdos. Os miúdos foram oferecer-lhe a pata, moribunda. Pronto, mas o resto está lá. E está ela. Isto é Bataki. É o corvo Bataki. É uma personagem da viagem de Nils Holgersson e uma personagem que eu
gosto imenso. É o corvo. Eu tenho uma coisa de prata que me ofereceram. Um broche, que era como se eu não me lembro como é que se diz sem ser um alfinete. Uma pregadeira, que é o corvo de Bataki, que veio de casa dela. Portanto, foi uma pessoa que conseguiu arranjar. Enfim, tenho isso. Eu ando sempre com ele. É uma coisa que, um amuleto, se quiserem. E há muitos corvos, há muitas gralhas, muitos corvos e gralhas naquela terra. Há milhões. Estamos aqui, não é? E eles estão aqui, no restaurante, sei lá, mas fazem uma chinfrineira ao fim da tarde, uma chinfrineira no alto daquelas árvores incríveis. Isto aqui sou eu na biblioteca, as horas que eu passei na Biblioteca Municipal de Suna, um sítio assim como este, a ler, a ver coisas, tirar apontamentos. Está muito trabalhinho. Isto é uma estátua dela, em Suna. Esta é a gaiola dos pavões. A gaiola dos pavões. Os pavões são o símbolo da casa dela. Aqui não estavam os pavões, mas os pavões estavam lá. Eu é que não os consegui apanhar. É um casal, é um macho e uma fêmea, Faro e Sara. E tem uma história muito interessante. Não são estes pavões, são os pavões da altura dela, mas o símbolo manteve-se e, portanto, estão sempre existem. O casal de pavões existe nesta gaiola. A história é incrível, a história dos pavões, porque foi com a visão dos pavões que ela ficou a andar aos 9 anos. Ela teve um choque psicológico, um choque traumático, tem um nome em psicologia, agora eu não sei qual é, mas houve ali um clique que ela andou. Foi sempre coxa até ao fim da vida, mas deixou de ser paralítica ao ver os pavões dentro do convés do navio. A história está no livro. Isto é a cama dela, em casa. É estranho, não é? Uma cama tão estreita. Ela não era propriamente pequenina, mas é assim. Cada um na sua. Isto é uma zona, uma fotografia do Lago Frican. É engraçado que ela, sendo daquela terra que amava acima de tudo, ela deu sempre nomes diferentes aos sítios, ou seja, inventava nomes. Este lago chama-se Frican, ela nunca lhe chamou Frican. Ela chamava-lhe, agora não me lembro. Sei que nos livros dela, nos romances, a primeira página é a tradução dos nomes. Está a ver? O nome que ela inventa igual a Frican. Este é o lago Amungan, onde fizemos piqueniques às 11 da noite. Isto foi um dia desses piqueniques, estava bem bom, estava dia ainda. Calor, magnífico. Foi em maio isto. Muito bonito, isto é muito bonito. Isto é o cemitério, tem uma vista, tem uma vista incrível. E é muito bonito. Quando eu era pequena, costumava estudar para o cemitério dos prazeres. O meu pai dizia assim, aqui é que se está bem. E quando se passava pelo cemitério, ele dizia sempre, aqui é que se deve estar bem. Pancadas. Mas eu gosto de ver cemitérios porque são sítios, quando são bonitos, são muito bonitos. Quando são bonitos, nem todos são. Mas quando são. Com muito simbolismo, com muita história, muito simbolismo, muita natureza, tudo muito cuidado, é o caso deste. E o caso do Ingmar também é outro tal. Eu tiro sempre muitas fotografias dos cemitérios, que é um sítio que eu estou acostumada a ir. Quer dizer, vou quando ir. Este cemitério aqui tem longas avenidas, cheias de áceres. Conhecem o ácer? É uma árvore lindíssima.
E então, nestas alturas do ano, maio, março, primavera, outono, aquilo é uma árvore maravilhosa. E então, tem longas avenidas, todas ladeadas por áceres. Enfim. Isto aqui... eu nem vou falar, porque eu fico empolgada com isto, nem vale a pena. Está no livro. Não, isto é um teatro que existe, vocês não fazem ideia. É um teatro que existe em Sune, a 2 km da cidade. A 2 km. Sune é uma cidade minúscula, tem 4.000 habitantes, portanto vocês não podem ver, é muito pequenina. Lindíssima, muito pequenina. E ao lado tem um sítio que se chama Rotneros Park, ao lado, 2 km. À saída, à esquerda. Nesse sítio, vejam bem, aquilo é província, é um miolo, estamos no miolo da Suécia, num sítio onde não dá para... enfim, tem não, eu não vou dizer, tem como é que eu ia chamar aquilo? Não é um barracão, nem é um armazém, é um... agora falta-me a palavra, devia ter aqui uma fotografia, não tenho. É um edifício, porque é um edifício muito grande, que é um teatro. E é um teatro semi-profissional, semi-amador, em que percorrem todo o país, durante todo o ano, com 3 autores. Eles só encenam 3 autores. Ibsen, Shakespeare e a Selma Lagerlöf. Transformam as partes, o que não é teatro em teatro, encenam. E tem, em julho e agosto do ano passado, quando a gente lá esteve, também tive uma visita guiada. Uma sorte. Eles estavam à espera, vocês vejam bem, o Teatro Dona Maria II em Lisboa, se tiver 4.000 espectadores por ano, já é muito bom. Estavam à espera de 50.000 em julho e agosto. Não tem nada a ver com a nossa realidade cultural mesmo. Nada. Enfim, portanto, eles então têm um museu nesse teatro, com os figurinos que são usados nas peças, que são feitos com os tecidos mais ricos que vocês possam imaginar. São lindíssimos, os tecidos. É tudo lã pura, tingida, depois com seda pura e algodão. Aquilo, só os tecidos. Bom, o museu é espetacular. Agora é que eu posso dizer mesmo, que eu detesto esta palavra, mas posso dizer, o museu é espetacular. Não, é que é mesmo, é espetacular. E porque tem figurinos, então, este aqui é a formação de patos. Uma das formações de patos, do Nils Holgersson. Tem um rapaz em cima do... Sim. E então, por cima desse museu, na parte superior do edifício, tem o ateliê onde trabalham os nudistas que fazem isto. Vocês não fazem ideia, é de cair para o lado, aquele ateliê. Com umas vistas sobre os lagos, tal Frica. É tudo, olha, aquilo é espampanante. Vocês façam lá umas férias, vale a pena ver. Eu acho. Hoje em dia, chega-se lá num instante. Isto é a casa da Valborg Hollander, em Falun, e a Selma morava aqui. Quando a Selma morou em Falun, ela morou lá 13 anos. Falun é a capital de outra província, que se chama Dalarna, que é a seguir, e é a tal do cobre, a tal cidade do cobre. E Selma morou lá 13 anos, foi lá que ela escreveu a maior parte da obra. E morava aqui embaixo, nesta rua, portanto, muito perto da amante, uma delas. Acho que há um filme delas, as 3. Há um filme ficção, há um filme qualquer sobre a vida delas. As 3 eu nunca vi esse filme, mas acho que está aí nos... não sei como se chama. Bom,
E então, essa casa onde ela morou foi deitada abaixo, porque a autarquia disse que não interessava, a casa não era dela, não interessava, e aquilo houve um grande movimento ali das populações que se indignaram, porque está bem que a casa não era dela, mas foi uma casa onde ela viveu 13 anos e tal, blá, pronto. E isto esta cruzinha é a sepultura de uma das personagens de um dos maiores livros dela. Maiores por acaso é dos mais pequenos em tamanho, mas é um romance extraordinário. E este é a sepultura do verdadeiro Jan Skrolik. Este é uma personagem do livro dela que se chama O Imperador de Portugal. Esse livro é arrasador. E ela adorava este homem, que era um calhamaço que vivia lá na montanha, não é montanha, mas vivia lá na floresta, lá ao pé e tal, um troglodita, mas enfim, vale a pena ler a história. Está traduzida em português, O Imperador de Portugal. E ela disse sempre que queria ficar ao pé dele. Então está aqui a coisa, e aqui é a sepultura dela. Portanto, a cruz dele está um bocadinho mais à frente, porque esta é a sepultura dela, porque ela tem direito a uma coisa destas, não é? Ele tem uma cruz, mas está ali em frente. E pronto, e é um anónimo para todos os efeitos, mas é uma personagem, era uma pessoa muito querida dela. E fez bem em muita coisa. Neste sítio está toda a família dela, do lado materno e do lado paterno. Estão os irmãos, está toda a gente. Isto é uma pintura de um cartaz de um grande amigo dela e de um grande pintor sueco, grande mesmo, precursor, muito grande, um artista. Não tenho aqui a fotografia dele. Ele chama-se Carl Larsson. Alguém já ouviu falar? O Carl Larsson foi um pintor. Como? Nós já fomos à Suécia e estivemos na casa. Esteve lá, é ao pé de Falun. Exatamente. Aquilo são excursões japonesas a dar com pau naquela casa. Mas não vou contar a história dele. Eu gostava de escrever a biografia dele, realmente gostava. Mas não vou fazê-lo porque as pessoas não conhecem. Ninguém sabe quem é o Carl Larsson. O Carl Larsson é um pintor universal. O precursor, ele e a mulher, Karin, precursor da decoração atual, IKEA e companhia. Está tudo, foram todos beber à fonte do Carl Larsson, que era um minimalista. E, enfim, e tem a casa dele também transformada em museu, não é? Casa-museu, e é muito bonita aquela casinha. A história da casa é muito bonita. Levou uma bufetada do Strindberg por ser amigo dela. Histórias. Isto é ela e é a Sophie. Isto é ela. Esta pintura, eu não me lembro como é que se chama a autora desta pintura, mas é uma pintora muito conhecida também. Eu não me lembro agora. E finalmente vou-vos mostrar a capa do meu livro, que está quase a sair. Meu Deus, olhem lá. É metade da cara dele, metade. Portanto, isto é metafórico. É a parte que as pessoas conhecem. Depois há a outra parte que não se conhece e que eu estou a contar. E apaixonadamente, não é? Sem este tipo de paixão é impossível a pessoa escrever biografias. Eu já escrevi 5. Escrevi a do Chopin, que está ali também. Escrevi a do Modigliani, que tive aquele prémio bom. São livros que estão todos no Plano Nacional de Leitura, para o secundário. O Chopin, por acaso, o Modigliani está para a formação de adultos. Escrevi do meu próprio pai, escrevi da Selma e escrevi agora do Ingmar. E esta do Ingmar. Isto dá muito trabalho. Mas é um trabalho que
dizer, eu não posso chamar trabalho à escrita, não é? Porque é disparatada, eu não vou chamar trabalho, porque se fosse trabalho, porque eu já estou reformada há muitos anos, eu não tenho mais que fazer do que estar a trabalhar, não é? É algo que... não sei. Eu escrevo histórias desde os 6 anos. Portanto, não sei como é que vos hei de dizer. Escrevo histórias desde os 6 anos. Realmente. Mas publico, outras não. Não é trabalho. Trabalho no sentido em que dá trabalho a pesquisa, a investigação e o estudo. Dá, isso dá, claro que dá. Por fora, o meu marido costuma dizer, ela finalmente o deixou. Finalmente deixou. Pois. Que a pessoa dorme quer dizer, dorme no sentido, não. Vive realmente durante muito tempo com a pessoa biografada. É horrível. Mas pronto, vamos lá ver, pode ser que as pessoas gostem. Mas lá que ele era bonito, era. Era assim, muito bonito. Com esta idade. Pronto. Ainda bem que eu o conheci. O Modigliani também era muito bonito. Não é? O Modigliani era muito bonito. E esse... é que este ainda morreu com 89. O Modigliani morreu com 38. 37 ou 38. E o Chopin com 39. Este ainda durou. Não sei se querem fazer perguntas. Agora tem que se fazer conversa. Senão, vem uma pessoa de Lisboa. Quem é o primeiro? Isto é como nas escolas. Os miúdos primeiro que levantem o braço é um inferno. Estão todos envergonhados. Sim, e depois levantam um e depois toda a gente quer fazer perguntas. Começamos então já para a segunda. Como queira, como queira. Eu estou aqui. Estou aqui. Esta água é minha. Só quero dizer uma coisa. Faz favor. Não sei se é para o Dr. Nuno, não sei. Assim, Para mim. vivi 20 anos em Almada e dei aulas 10 anos na escola secundária António Gedeão. Pois. Essa escola já é muito antiga. Já é muito antiga, é? É muito antiga já. Não sei, mas o meu pai era vivo quando lhe pediram autorização. Claro, era vivo e tornava a ser, mas o que eu quero dizer é que lembro-me como se fosse hoje quando lhe pediram, o Ministério pediu autorização para pôr o nome dele na escola, na Cova da Piedade. Sim, sim. Pois. Eu penso É muito que foi antiga. em 87, por aí. 88. Sim, talvez. Sim, por aí anos 80, sim. Sim, senhor. Então abre hoje as atividades. Faz favor. Não se importa. Fazer só um pequeno raciocínio e... Essas coisas não têm raciocínio possíveis, não é? Não? Está bem. Não têm. Não, é que colocava a seguinte questão e talvez até provocação. Percebe-se na análise, já foi dita que por mim, da sua obra e da sua intervenção literária, com os 19 livros, com este a sair, com livros, 9 livros no Plano Nacional de Leitura, uma intervenção muito próxima dos leitores e de sítios críticos como, no bom sentido, sítios críticos como as escolas e os professores, que têm uma marca muito forte, pessoal, sua, da sua competência, do seu trabalho, da sua inteligência na sociedade portuguesa. Ponto. Obviamente que nós somos fruto da nossa circunstância, das nossas raízes, da nossa cultura e, portanto, é inevitável falar do grande professor e poeta Rómulo de Carvalho e da grande escritora Antália Nunes, portanto, pai e mãe, respectivamente. E, portanto, certamente tem influência, ou terão tido influência. E com todo o respeito, e estou a separar as águas exatamente para não se confundir que o seu mérito é confundido com o mérito dos progenitores. São méritos distintos, obviamente, com raízes.
Mas há aqui uma linha comum, que é uma marca intensa na sociedade portuguesa. E na circunstância em que tem uma admiração e um trabalho realizado também profundo sobre a Selma, e nessa circunstância em que foi uma feminista à frente no seu tempo e que deixou também uma marca indelével nessa circunstância, escrever para um público mais novo traz uma responsabilidade acrescida e, se quisermos, até a possibilidade de deixar marcas importantes numa coisa que até falávamos de manhã, falava ali com a doutora Lígia, sobre a igualdade de género, sobre o combate à desigualdade e sobre o combate aos estereótipos de género. E, portanto, na medida em que o feminismo foi muito importante para este tipo de combate, para conseguirmos uma maior igualdade, de que forma é que a sua escrita, o seu pensamento, as suas raízes podem e devem influenciar a sociedade portuguesa nesta perspectiva em que influencia os mais novos, numa conjuntura até com as escolas, com a sociedade, para conseguirmos uma sociedade mais justa e mais fraterna. No fundo, saber o seu pensamento sobre isto com estas nuances todas. Eu sei que são muitas circunstâncias, mas fazia-lhe esta provocação. Pois, se bem percebi a pergunta, bem, eu não sei bem o que é que possa responder assim concretamente. Eu nunca escrevi nada a pensar nos jovens. Eu escrevo histórias. Umas adaptam-se, outras não. Em 2009 saiu um dos meus livros, entrou nesse ano para o Plano Nacional de Leitura, em 2009, está na 6ª edição, é um livro que os professores bibliotecários gostam muito e, portanto, esse livro tem uma rodagem enorme pelas escolas. Eu já visitei com esse livro dezenas de escolas em Portugal e no estrangeiro. Portanto, não está traduzido. Normalmente é dado em aulas de ensino de português no estrangeiro. É passado na Suécia e é a história de um naufrágio em 1620. Nunca pensei que houvesse uma adesão tão grande dos miúdos a uma história destas. Não tem nada a ver com a nossa realidade, nem com o nosso tempo, nem com coisa nenhuma. Mas é uma história iniciática que apanha tudo. O amor, a aventura, a realidade, um naufrágio, que é sempre uma coisa trágica. Enfim, alguma coisa o livro tem para as pessoas gostarem tanto deste livro. Como digo, já tem muitos milhares de livros vendidos. Dá-me especial prazer. A partir daqui, outros fui sempre escrevendo, depois saiu outro, portanto, houve uma certa rodagem de conhecimento nas escolas do meu nome como escritora, porque depois há os concursos nacionais de leitura, não sei o quê, o gato do Pessala anda sempre para a frente, ou muitas vezes, em muitos distritos, em muitas escolas, pronto. Eu escrevi aquele livro sem pensar em... Nunca imaginei, nem nunca me passou pela cabeça que pudesse ter essa aceitação como teve realmente. E o nome começa a ser conhecido e as escolas gostam, com certeza, senão o PNL também não escolhia tantos livros, não é? Pronto. Agora, as pessoas são frutos das circunstâncias, pois com certeza, agora, eu não sou o meu pai, nem sou a minha mãe, sou eu. Escrevo de uma maneira muito diferente da minha mãe, escrevo de uma maneira muito diferente do meu pai, até porque o meu pai era mais poeta do que ficcionista, não é? Ficcionista era a minha mãe, mas muito diferente, o tempo também é outro. Espero, às
Acho que sim, acho que dou alguma contribuição, espero que sim, é essa a minha vontade. Pelos vistos, não tenciono parar de escrever, para já. Não, acho que não. Enquanto tiver alguma ideia. Sabe que entre um livro e outro há um vazio. Entrega o livro. Depois é as revisões com os revisores da editora, é sempre uma época complicada. Entrega. Entre o espaço entre essa entrega e a ideia para o próximo é um abismo, é um escuro, não sou capaz de escrever uma linha, não sou capaz de desenhar uma letra. É horrível, é um espaço horrível. E a pessoa sente-se, eu não direi infeliz, mas incapaz, não serve para nada. Escreveste umas coisas e afinal de contas não serve para nada. No fundo, as pessoas não querem saber para aquilo, para nada nenhuma, não é feliz. Até que há a tal epifania do comboio que ela teve. E isso acontece sempre nos momentos mais inesperados. Pronto, estou contente porque tenho outra ideia. Agora quero que este saia, mas já escrevi umas páginas, não sei o que é que vai dar. Mas bom, mas isto não respondi nada à sua pergunta, não é? Eu sei que não respondi, eu tenho essa consciência, mas eu não sei o que é de responder. Respondeu sim. Eu faço outra pergunta então, para resolver o problema, mais fácil. Que é a seguinte: a maior parte dos escritores e todos diz sempre que a influência da infância na obra é fundamental. Falou no caso da Selma, o problema da paralisia, falou no pai e nos cemitérios. O que eu queria perguntar é se sabe da Selma a influência, qual foi a influência que teve na sua escrita à sua infância? Pois, isso deve ter tido toda. Mas todos nós sabemos que a infância é o que determina o resto da vida, não é? Todos nós sabemos isso. E não estou a falar no campo já da psicoterapia nem da psicologia. Estou a dizer que realmente a infância é determinante. A infância é determinante. No meu caso, eu tive uma infância absolutamente solitária, comparando com os meus netos ou com os jovens, os meus filhos, quer dizer, eu estive sozinha com os meus pais até aos 8 anos. Nunca vi um ser humano da minha idade e da minha altura, até vir para Lisboa. O meu pai foi destacado para o Liceu Dom João III em Coimbra. Eu nasci em novembro e em fevereiro, eu tinha 3 meses, fomos para Coimbra. Lá vivemos até eu saí de lá com 8 anos. Portanto, lá vivemos, eu ia fazer 8 anos. Porque entrei na escola nesse ano. Aprendi a escrever com a minha mãe e a ler e a ser selvagem. Porque vivíamos numa quinta alugada. Era uma casa grande. Hoje eu tenho fotografias dessa casa atualmente, continua muito bonita. Já na altura era muito bonita, mas agora está restaurada. Era uma vivenda, o resto do chão era onde nós vivíamos e no primeiro andar vivia um casal de refugiados judeus da guerra, um casal alemão com 3 filhas. E não tínhamos contacto nada com as pessoas, não havia convivência nenhuma, até 3 filhas, mas já crescidas, já eram muito crescidas. Eu era criança e elas já eram crescidas. Mas isto para dizer que a minha infância foi, aos olhos de hoje, é esquisito, quer dizer, como é que um miúdo vive sozinho sem contacto com outros miúdos? E eu vivi muito bem, não tenho nenhuma ideia horrível da infância. Começou a escrever aos 6. Sim, não tenho, mas eu lia que me fartava. Eu, se lhe contasse uma coisa que fiz, que às vezes conto, com 9 anos, eu com 9, o meu pai tinha um armário e eu sentava-me ao lado dele. Um armário a gente chama... O meu pai não se sentava, estava sempre em pé. Sentava-se só para comer e deitava-se na cama para dormir, mas ele só se sentava mesmo assim como nós estamos, já no fim da vida, mesmo no fim. Morreu com 90 anos. Feitos. Ele não se sentava.
E então, para escrever e para trabalhar, para corrigir os textos, para fazer os seus poemas, que eu vi ele fazer, montes, tinham o chamado armário. Hoje eu tenho esse armário, está lá guardado. Era um móvel, assim grande, à altura dele, ele era alto, um móvel à altura, relativamente estreito, com 2 portas e um gavetão em baixo. E esse móvel era assim comprido, vai daqui até ali, como digo, relativamente estreito, e nesse móvel tinha um candeeiro de bicha, daqueles candeeiros que havia antigamente de bicha, e pronto, e o resto eram papéis e tal. E ele trabalhava horas em pé, ali encostado ao armário. Pronto. E eu tinha uma secretária deste tamanho ao pé dele. Os miúdos imitam. Os miúdos aprendem por imitação, não é? Pronto, sei lá, se o meu pai fosse cozinheiro, estivesse ali a fazer massa, eu se calhar também fazia a massa, amassava. A minha mãe tinha uma secretária na mesma divisão, que era o chamado escritório, na outra ponta da divisão, a sua secretária. Portanto, o cenário era este. Era o meu pai ali em pé, eu ao lado e ela ao fundo. Estávamos ali os 3. Isto passava-se mais intensamente ao fim de semana, que eu na altura não tinha noção que eram fins de semana, mas eles não trabalhavam ao fim de semana. E, portanto, este cenário existia com mais força ao fim de semana. E o que é que eu fiz aos 9 anos? Tinha uma maquinazinha de escrever, que era a dele, quando ele não precisava ele emprestava-me, que era a Hermes Baby, que eu tenho hoje no meu escritório, uma maquinazinha assim pequenina de escrever. Traduzia um livro de química, assim, do espanhol, cheio de dicionários ao lado, não é? Eles não diziam nada. Eu, se não soubesse o significado de uma palavra em português, eu não perguntava. Ia ver ao dicionário. Era assim. Depois podíamos discutir a palavra, mas se eu não soubesse o significado, sei lá, incongruência. Ó pai, o que é que quer dizer incongruência? Dicionário. Está a ver? E eu entretinha-me, quer dizer, um miúdo com 8 anos, ou que era, ou que eu tinha, isto já foi em Lisboa, já tinha 9 anos, um miúdo com 9 anos, toda entretida, a traduzir um livro de química, chamava-se El Mundo en la Retorta. Não é normal, quer dizer, está a ver? Pronto, mas eu gostava daquilo. Tenho fotografias, então me tirava, para dizer daquilo. Nunca mais vi esse livro, entretanto, pronto, o livro foi para a estante e tal, eu saí de casa, nunca mais vi esse livro. E aqui, há uns anos, quando foi das comemorações que fizeram em Lisboa, portanto, ele morreu em fevereiro e foi quando ele fez 90 anos. Fizeram-se comemorações dos seus 90 anos em todo o país. E até foi inventado aquele Dia Nacional da Cultura Científica, com o nome dele, que é o dia 24 de novembro, o dia em que ele fazia anos. E numa dessas comemorações, na Faculdade de Ciências, ali na Rua da Escola Politécnica, em Lisboa, estava um senhor já de muita idade, eu não me lembro o nome dele, sei o nome, mas não me lembro, estava que também foi professor e era colega do meu pai, e que chegou-se ao pé de mim, portanto isto já foi há 22 anos, morreu em 97, portanto foi há 22 anos. Portanto, eu já tinha 50 anos, 50, 48. E o senhor chega-se ao pé de mim e diz assim, olha, Maria Cristina, eu tenho aquele livro que você traduziu quando tinha 9 anos, que eles eram amigos e conheciam-se e tal. E eu disse, El Mundo en la Retorta? Exatamente. Mas olha, eu tenho, mas não sei onde é que está, mas tenho. E venho aqui, só estou aqui para dizer isto. Só achei graça à coisa. Teve graça, pronto, foi só, não passou mais nada, mas teve graça. Portanto, se a infância tem influência, claro que tem. Este teve uma infância horrenda. Vocês vão ler se quiserem, mas teve uma infância horrenda. Não me lembro ao diabo a infância deste homem. O pai era padre. Foi horrível. Portanto, as infâncias determinam muito das pessoas. Se a pessoa tem um temperamento
digamos, mais voltado para uma zona artística qualquer, seja a literatura, a pintura, a escultura, os bordados chineses, sei lá, qualquer coisa, se a pessoa já tem aptidão, e isso nota-se logo, desde sempre, a coisa favorece, não é? O meio em que está inserida, a criação, tudo aquilo que fez, favorece o crescimento das pessoas. As infâncias são muito determinantes. É isto. Sim, é isso. Por exemplo, depois sair de casa às tantas, claro, como todas as pessoas saem, de casa dos pais, ou quase todas. Não saem. Também não vejo problema nenhum em que estejam com os pais, devo dizer, não vejo problema mesmo nenhum. Querem estar, estão. Se não se chatearem uns aos outros, tudo bem, se a casa for grande, principalmente. Mas, depois saí, fiz a minha vida. Não a vou contar, porque não tem interesse nenhum. Mas pronto, foi assim. Tem corrido tudo bem, felizmente. Porque Tive um cancro de mama, que é importante saber, do grau 3, o mais perigoso que há. Estou aqui e sobrevivi. Foi um período horripilante, não desejo a ninguém, mas estou-vos a contar só para vocês terem uma ideia do que é a vida das pessoas. A pessoa faz uma mamografia da rotina, que já faz há 40 anos, tem que ser operada já. De preferência amanhã. Percebe? Portanto, o que é que as pessoas são? As pessoas é o que é, quer dizer, é assim. Tem que se ter um bocado de força, um bocado de coragem, para encarar as coisas e, sobretudo, ter bons companheiros na vida. Foi o caso do meu marido, que realmente, nem sei onde é que ele está, deve estar para ali. Está lá atrás. Realmente, Está de forma discreta. Mas... Está de forma discreta, mas realmente tenho um marido fora do vulgar e que me apoiou e que me amparou, e tenho 3 filhos. E tenho 2 netos, um neto e uma neta, e pronto. E cá vou, e espero que nunca mais me aconteça nenhuma surpresa destas, que foi... Faz favor. Porque a ligação à Suécia? Porque não sei, olha, isso é uma pergunta que toda a gente me faz, o que é natural. Não sei mesmo. Se perguntasse a este senhor uma coisa desse género, porquê a ligação a Portugal, faz de conta? Ele dizia-lhe exatamente o mesmo, não sei. Porque não sei. Eu gosto, é um sítio onde eu me sinto especialmente bem. A primeira vez que eu fui lá tinha 20 anos. Trabalhei na TAP a vida toda. Tive toda a oportunidade da vida de ir, como continuo a ter. Portanto, sei lá, não pago viagens, não é? É uma coisinha boa que a gente tem, depois de ter trabalhado a vida inteira. Portanto, a pessoa não paga, vai. Fui lá com 20 anos e sempre que é possível eu volto à Suécia. Sempre que é possível. Já lá estive este ano, espero lá ir para o ano. Vamos ver uma coisa que nunca vi, que é as auroras boreais na Lapónia. Espero lá ir. Mas é um sítio onde eu me sinto bem. Quer dizer, quando o avião começa a aterrar, a descer para Estocolmo, eu já estou eufórica. É a cor, é o ar, aquele semifrio, porque não tem nenhum frio especial. Quer dizer, para mim não tem, mas são as pessoas. Olha, não sei, são transcendências. Há coisas que as pessoas não conseguem explicar. Porque eu conheço mais sítios, conheço muitos sítios. Porque é este. É assim. Queria fazer uma pergunta. Não. Ai não? Não. Então foi mal. Comentário. Tem muitos sítios que uma pessoa conhece. Hã? Estou a dizer que estávamos a fazer um comentário sobre os muitos sítios que uma pessoa conhece. Pois conhece, então a pessoa depois se gostar de... E a velhice, né? Quanto mais... Velhice? Não, é que estávamos a falar que somos professoras e uma aluna disse
tu conheces municípios que já és velho. É velho. Pois, claro. Ah, sim, claro. A associação que as crianças fazem. Mas é verdade, não fazia isso quando era pequena, não olhava uma pessoa de 30 anos e achava que já estava com os pés para a cova, eu achava. E tenho essa noção. Hoje, às vezes, lembro-me perfeitamente de ver uma vez uma pessoa no meu prédio, nova, em Campo de Ourique, onde nós morávamos, e realmente assim, sou tão velha. Um rapaz que tinha acabado de chegar ao prédio com a família, que não disse, tinha 20 e tal anos. Lembro-me disto perfeitamente. Os miúdos acham que nós... Os miúdos acham. Assim como uma coisa... É a desproporção que a vida tem. Quando nós somos pequenos, temos uma ideia, por exemplo, de uma casa onde vivemos, uma coisa gigante, gigantesca. Mas é assim deste tamanho, tem 3 quartos e uma sala. É verdade. Coisinha assim, pequenina. Portanto, a idade... Mas ainda mantém essa juventude. Tem. Há um bocado dizia, a Selma aos 70 e tal anos ainda escrevia. É quase a sua idade. Sim, ela Estava a criar uma ideia de distanciação tão grande, mas afinal a jovem... Não, mas eu disse, ela aqui está, ela com o chapéu, eu não uso chapéu, eu disse, ela aqui tem quase a minha idade. Mas uma pessoa naquela altura, com aquelas vestimentas, aquelas roupas, os chapéus, não sei o quê, tinha um ar muito mais pesado e velho do que eu tenho agora, que faço 70 anos aqui a 15 dias. Percebe? É isso que eu quero dizer. É isso. Então, Anabela, Não, queria que nos falasse deste novo neste livro, mas eu já falei. Não, mais um bocadinho. Não, mas o quê? O que é que queres que eu diga? Porquê que ele teve uma infância tão horrível? Ai, mas isso é um Pode livro. dizer. Mas não pode assim dizer... Ele teve Absolutamente uma nada. infância horrível. Horrível. Marcante, mas marcante no pior sentido. O pai era um estafeiro. O pai era mau, era cruel para os filhos. A mãe andava ali um bocado, depois arranjou um amante, foi a sorte dela, quer dizer, e aquilo era tudo complicado, claro, e aquilo era tudo complicado, não é? Passava-se em 1900 e, ora, ele nasceu em 18, 28, 30, qualquer coisa assim. Aquilo foi uma vida muito difícil que ele teve. Ele saiu de casa aos 19 anos, mas ele teve uma vida traumática mesmo. O pai era daquele género de inventar histórias horrorosas para lhes meter medo, para comerem. Agora chegou um circo de ciganos à cidade. Amanhã, já me disseram, vem aqui ver quem é que vai levar, qual de vocês é que vai amanhã. Tudo isto é horroroso. Não, mas o pai era mau e batia-lhes e dava-lhes sovas. Eles eram 3. Muito mau. Uma infância muito, muito marcante, mas no pior sentido. Está lá no livro. Tem que comprar. Temos que comprar. Não, mas eu acho que é interessante conhecer a vista da vida deste homem. Porque ele foi genial, realmente. Ele foi genial. E sofreu muito. Muito. Com várias acusações que lhe fizeram, e ele não foi uma pessoa amada na Suécia, não é amado ainda hoje. Tem núcleos, claro, tem nichos, mas não gostam dele. Isso está lá tudo. E, no entanto, é planetário, uma pessoa universal, um gênio. Na arte a que se dedicou, que não era o que ele gostava mais, porque ele nasceu para o teatro, efetivamente, e foi diretor de muitos teatros, etc. Mas depois dedicou-se ao cinema, e foram 70 e tal filmes. Mas eu acho que vale a pena ler a vida dele. Ficam com uma ideia da humanidade diferente. As pessoas não são todas assim. Tão felizes como a gente julga. Pois não. Tem vidas Não é? fantásticas. Mas uma pessoa para fazer a obra que ele desenvolveu, para desenvolver a obra que ele desenvolveu. Tinha que ter nascido assim. Não, e a vida que ele escolheu, é que ele escolheu viver isolado. Se vocês vissem o sítio onde ele viveu,
Pronto, depois leiam o livro. Não, é que a gente gosta de que se conheça as coisas, não é? A gente... Eu batalhei imenso para escrever este livro, lutei muito, batalhei, sofri, dormi mal. Já se afastou? Não, leva muito tempo. Leva muito tempo. Mesmo que comece a escrever, já, enfim, estou a tentar, mas mesmo que comece a escrever, começando a escrever outro, leva muito tempo. Leva muito tempo. O Chopin, por exemplo, levou-me quase 2 anos, até me libertar dele, já tinha mais 2 escritos. O Chopin também foi terrível. Escrevi uma boa parte dele, escrevi numa semana que fomos passar à Suíça. Um sítio. Foi. Com neve assim, à altura, assim. A pessoa não podia sair de casa. Pronto, são coisas engraçadas. Os livros têm todos também uma história, como as pessoas, não é? E aqui estão vocês sentados, ouvindo uma pessoa a falar. E não quer falar já agora de uma história do pai? De uma história do meu pai. Sim. Que lhe venha assim de repente, escrita ou não escrita. O que é que se tivesse falado do pai agora de uma história que marcasse? Sei lá. Não são histórias, é a vida, é a pessoa história dele. com H. Sim, é a história dele, é a vida dele. Ele era uma pessoa especial, não sei. Lá está. Ele era uma pessoa especial. Olha, no dia em que ele nasceu, isto é coisa, há coisas à tia Venervik, mas tem piada, mas tem graça. O número da lotaria foi o 1. Nunca mais saiu o número 1. Era 00001. Está a ver? Tem graça. Não tem. Ele tinha coisa, não tem nada a ver com ele, claro, mas era uma pessoa. Eu passei muitas férias com ele sozinho, eu e ele, na Coreia. Ele teve pedra no rim às tantas e teve aquelas cólicas e tal, e o médico mandou para fazer os tratamentos termais. E viemos, a minha mãe odiava a Coreia, era nem ver a Coreia, e nós vinhamos para aqui 3 semanas, eu adorava vir com ele, e vim aqui bastantes anos seguidos com ele aqui para a Coreia. Na minha adolescência, portanto, entre os 11, 12, 18 anos, 19, passávamos muito tempo a conversar, muito tempo sozinhos, os dois a caminhar pelo parque, depois íamos às águas, muitas águas, muitas horas. Não vos posso dizer o que é que a gente falava, porque já nem me lembro, mas quer dizer, era uma aprendizagem o dia inteiro. E eram coisas giras, porque também tinha o meu grupo de jovens, também não estava sempre com o meu pai, mas quer dizer, estava muito tempo com ele. E uma pessoa estar sozinha com um pai a falar é diferente do que estar sozinho com uma mãe. Porque as raparigas e as mães... Trata isto. As mulheres, as fêmeas, não é? Pronto. Eu também tenho 2 rapazes e uma rapariga e sei como é que é. E a pessoa ama-se profundamente, mas é diferente estar com um pai daqueles do que com uma mãe daquelas. Pronto, não tenho o que é que eu posso contar, não sei. Não posso contar. A história do ovo. A história do ovo. Olha, boa. Essa história é uma história gira, é curta e é uma história interessante, é engraçada. Coisas à tia Venervik, lá está, mas não deixa de ser engraçado. Porque isto das pessoas é assim, é tudo muito... Mas a superstiçãozinha existe.
muito escondida e muito... Mas a superstição é uma coisa tramada. Bom, nós temos uma casa onde vivemos, metade do ano, ali ao pé da Ericeira, e a outra metade vivemos em Lisboa. E o meu filho mais novo é que vive sempre nessa casa. E então, essa é uma casa que nós compramos, eu e o meu marido, há 30 anos, nós gostamos de ir. É uma casa de 1753. E nós gostamos muito da casa, muito velha, com paredes assim, mas nós gostamos muito e temos vindo sempre e o meu pai adorava ir para lá. A minha mãe também gostava, mas a minha mãe chateava-se ao fim de pouco, sei lá, a minha mãe chateava-se rapidamente das coisas, dos sítios onde estava. Fosse ali, fosse onde fosse. Aguentava, mas chateava-se. Aguentava, heroicamente, mas chateava-se. Pronto. O meu pai gostava imenso. Depois tem terreno, tinha arte, tinha folhas, pronto. E então, passavam lá muito tempo. Nós, na altura, ainda trabalhávamos, eu e o meu marido ainda trabalhávamos, e tornávamos a trabalhar e fazíamos o percurso. Eu ia para o aeroporto, o José ia para o centro da cidade, e pronto. E não havia autoestrada na altura, agora já há, felizmente. E então, havia uma cena que se passava, que ele fazia às sextas-feiras. Nós íamos aos fins de semana, portanto, chegávamos a casa, tínhamos um carro com 7 lugares, que era um Peugeot enorme, com 7 lugares. Chegávamos carregados de miúdos e de bagagens e coisas assim, para nos virmos embora ao domingo. A coisa era assim. E o meu pai e a minha mãe. E então, havia uma cena que se passava todas as sextas-feiras. Depois de jantar, a miudagem na cama. Às vezes não estavam na cama, mas pronto, às vezes quase sempre na cama. E o meu pai trazia sempre, de casa deles, uns embrulhos com uns cordéis, umas coisas, uns embrulhos, papel de jornal. Reuníamos na mesa, numa das salas, lá ao fundo, reuníamos numa mesa, os 4, a minha mãe, o meu pai, eu e o Zé. Às vezes os miúdos mais velhos estavam presentes. E ele desembrulhava, fazia aquilo com grande ritual, como o meu pai era uma pessoa de rituais, tudo aquilo com grande ritual. Ele era uma pessoa de rituais e pontualidades como este. Quer dizer, para vos dar uma ideia, às 11 horas em ponto da noite, às 11 horas em ponto, ele fechava o candeeiro e ia para a cama. Às 8 da manhã em ponto, ele entrava na casa de banho, e às 8h20 em ponto, ele saía da casa de banho. Às 8h30 em ponto saía de casa, e às 9 em ponto estava a dar aulas. E foi assim a vida toda que eu o conheci. Pronto. Tudo aquilo, às 8 tínhamos que estar na mesa, às 8 em ponto para jantar. E então trazia aqueles embrulhos, um grande ritual, sentar, nós na mesa que a gente lá tem, desatava o cordel, abria o embrulho, e dentro daquilo havia sempre qualquer coisa que ele adorava. Recordações da infância dele. Um missal das irmãs de Madre Pérola, coisas antiquíssimas, está a ver? Imagino, com mais de 100 anos, não é? Rolos de fotografia Kodak, uma par de uma caneta, clipses, uma tigela de barbeiro, daquelas que havia antigamente de porcelana para fazer a barba, uns óculos. Olha, o que vocês possam imaginar. Coisas que lhe diziam particular, ele tinha sentimento naquilo. E contava a história do objeto. Mas aquelas histórias eram o arco da velha. Eram histórias incríveis. Muito bem contadas, mas ele contava e falava. Faz de conta, a tigela de barbeiro. E ele contava a história, como é que estava ali o objeto
e como é que ele obteve, e de quem era, e o que é que a pessoa fazia, e como é que se barbeava antigamente. Portanto, tudo aquilo era uma lição. Eu tenho esses objetos todos. Comprámos um armário, uma vez, de vidro, com umas portas de vidro, para expor leques lindos, que eram da mãe dele, que eu tenho, essa coisa, que ele levava, aqueles leques muito bonitos, de seda, com aquela partezinha de madrepérola, mas tudo aquilo são objetos maravilhosos. Pronto. Isto era uma cena que se fazia todas as sextas-feiras. Houve um dia em que ele lá veio dos confins do quarto dele, com um embrulhinho, com o cordel. Eu ainda estou a ver o embrulho. Era um papel, não era de jornal, era um papel daquele macacado, assim, cor de tijolo. Se chama pardo, que era macacado, não pardo. Vinha com o embrulho. E à entrada da sala, deixa cair o embrulho. Era um embrulho pequenino, assim. Era assim pequenino. Ele deixa cair o embrulho e diz assim: estou por pouco. Mas o que é que foi? Então, apanhado. Ele então desembrulha, abre aquilo. E o que é que estava dentro do papel? Um ovo. A casca de um ovo. Portanto, um ovo partido. Um ovo seco. O ovo tinha a idade dele, tinha sido oferecido à mãe dele no dia em que ele nasceu. O ovo cai-lhe aos pés e parte-se todo. Ora, ele ia fazer 90 anos. Portanto, isto durou pouco mais, realmente. Mas quer dizer, ele ligou, houve ali qualquer coisa que ele disse: estou por pouco. E depois ele contou a história do ovo. Pronto. É engraçado. É coisas à bruxa, à tia Vaneira Vinho. Mas são assim estas histórias. É. Estava a ver se me lembrava que ele tinha essa do ovo é infernal. E uma vez que ele fez 80 e tal anos e fizemos o almoço de anos lá em casa. Fizemos o almoço de anos lá em casa. Lembras-te, Zé? E éramos 13, exatamente à mesa. Éramos 13. Eu, mamãe, a tia, não sei o quê, o tio, os meus filhos, éramos 13. Tive que ir desencantar um miúdo da aldeia. Para sermos 14. Está a ver? Portanto, nem todo o espírito científico é tão confiável como a gente imagina. Tão racional. Não, não é. E pronto, e é assim. Não sei se querem fazer mais alguma pergunta. No livro da Selma, Sim. a certa altura, parece que é a Cristina Pois. está dentro. Pois, e era. E este aqui também entrou. Também faz isso. Um bocadinho, faço menos. É muito difícil não fazer. Porque a certa altura confundo. Eu sou ela. Pois, foi o que eu percebi. Já não posso evitar, Não quer dizer, consegue fazer de outra não forma. consegui fugir disto. É chato, eu sei. Não Pode é, calhar não. mal, mas não... O seu nome aparece citado várias vezes. A certa altura já não, confundimos. Que a pessoa, ao correr da pena, eu não é pena porque eu já não escrevo à mão há 20 e tal anos, escrevo tudo no computador desde há muitos anos mesmo. O meu pai foi ele que me deu o meu primeiro computador. Então, eu já não escrevo em à mão, eu nem a lista do supermercado escrevo à mão, quanto mais o outro. Mas não quer dizer que isto que eu saiba, coisa, não, sei escrever e já é bem bom no Word. Mas, o que é que
que eu estava a dizer? A propósito de certa altura, se confundir a Ao personagem. correr da pena, de qualquer forma, está num estado, o escritor, penso eu, já tenho falado com outras pessoas que me dizem o mesmo, penso eu, portanto, não é num estado de graça, mas está num estado em que não sabe, quer dizer, não tem que ler no dia seguinte para perceber o que é que escreveu hoje. O que eu escrevi hoje tenho que ler amanhã. Porque a pessoa está de tal maneira metida ali na situação que não dá para perceber. Está completamente ausente do resto. E está naquilo. E quando vai a ler no dia seguinte, às vezes é um terror. Não quero acreditar que eu escrevi isto. Não se lembra. Pronto, isto é um processo que é normal de acontecer. Conheço várias pessoas que me dizem exatamente o mesmo. Quando eu entro na Selma, das duas uma, ou deixo ficar ou apago e torno a escrever quando vejo a tal coisa no dia seguinte. Percebe? Se não me soar horrível, eu deixo ficar. Se me soar esquisito... Não, mas percebe-se. Percebe? Eu sei que se percebe. É claro. Pois eu sei, mas podia ter feito de outra maneira. Eu sei. Mas já li algumas biografias e não tem nada a ver com as suas. Não tem? Pois não. Não sei. Dizem-me que não. Mas, pronto, as minhas são estas. Olha, é o que está. É original? É o que é. É o que é. Mas não só as biografias, o resto dos livros também. Acho Sim. que se vê bem que a pessoa está noutra, está ali. Por isso é a história que agarra aos miúdos. Agarra aos miúdos. Agarra. Eu tenho um livro que é o Lusco-Fusco, que é completamente fora. Esse eu não li. Os miúdos não são pequeninos, não são livros para miúdos pequenos, são para miúdos ricos. Claro. Mas os miúdos gostam muito desse livro e fazem grandes cenários e grandes teatradas com esse livro. É engraçado. A gente chega à escola e às vezes tem os bonecos todos feitos em plasticina e em metais e em coisas e em madeira e tal. E esse Lusco-Fusco dá para isso. Porque não distancia. Às vezes o escritor distancia-se do leitor. Neste caso, não. Pois não sei, isso só o leitor é que pode dizer, não é? Porque nós às vezes fazemos grandes filmes. Fazer grandes filmes, São pois. pessoas perfeitamente normais. Pois, sim, E claro. quando se lê os seus livros, até a personagem, que ganhou o Nobel, acaba por ser uma mulher como nós. Perfeitamente normal. Perfeitamente normal, era o que ela era. E nós construímos às vezes histórias em torno das pessoas. Nós somos perfeitamente Que normal, diferente. pois. Ela não era diferente. Nada. Nem pensar. Mas não há ninguém que não seja perfeitamente Independentemente das suas em interpretações, pois. e das suas tendências. Eu quero lá saber das tendências dela Mas no para caso nada. da Selma, não é? Quero lá saber disso. Isso não me Nem interessa nada. Zero. É interessante. Olha, este teve 9 filhos, só os conheceu aos 62 anos. Teve 9 filhos. É ilegítimos. Ilegítimos? Não. Então como é que a mão conheceu? Conheceu-os em bebés e depois deitava. Até conhecias-o em bebê, não é? Pronto, em bebê, mas para começar, como aquilo não durava nada, não é? Aquelas ligações. Conheceu os filhos todos quando fez 62 anos. A última mulher com quem ele se casou conseguiu reunir o pessoal todo lá na ilha, lá numa das casas. Conseguiu reunir as outras mulheres todas e os filhos todos e foi uma Mas ele grande não conseguia festa. relacionar então com as pessoas. Ele não se conseguia relacionar? Com pessoas, porque se viver isolado. Sim, olha, leia. Estou a falar sinceramente, leia porque percebe melhor. Eu a falar dele não estou em situação de conseguir falar muito dele. Não era não conseguir relacionar-se, mas eu percebo-o lindamente. Hoje, que estou afastada, quer dizer, que já me desliguei do processo de escrita, não é? Percebo este homem perfeitamente. Percebo.
juro, pela minha saúde, que eu nunca mais tenha nada, que eu percebo perfeitamente. Mas não é fácil, pode não perceber, pode nunca chegar a perceber, percebe o que eu quero dizer? O escritor da biografia pode nunca chegar a entrar na pessoa. E isso é condição essencial, é conseguir percebê-la. Pode não acontecer. Pode não acontecer. Por exemplo, o Modigliani, eu nunca entrei nele. Quer dizer, eu conhecia a figura dele, a vida dele, tudo o que ele passou, tudo o que ele... perfeitamente, mas nunca entrei dentro dele. Os sentimentos. Não sei, dentro Nem da através pessoa da dele. obra que ele deixou. Não, Ajudou. Não houve empatia. não. Faltou, Percebi-o, quer dizer, faltou fé. percebi-o, Porquê que escreveu sobre aceitei-o, ele? Mas porquê que escreveu? porque é interessante, é uma coisa, é uma personagem interessante. Eu acho que Mas- tiveste pena dele. Tiveste pena por morrer tão cedo. Não sei, da história toda dele. Mas é um grande pintor. um grande pintor. Fantástico. Mas eu não estou a dizer que não é. Eu estou a dizer que dos que eu biografei até agora, estes dois, Selma e este, mais este, percebo. Percebo. Sei o que é que ele sente, percebo porque é que ele faz aquilo. Temos que ler o livro. Calhou. Se lerem e gostarem, digam aos vossos amigos. Não, este eu aconselho a ler, é a Selma. A Selma está no plano, entrou o ano passado. Este ano? Não, o ano passado. Posso Para falar? quem gosta, não é? Para quem gosta. Romances biográficos. Mas isto não é um livro para crianças, é um livro para adultos, não é? que é. Para adultos. Os miúdos de secundário podem ler, não é? Perfeitissimamente. Podem ler, dizer, só lhes fazer bem. Perceber certas coisas. E pronto, e é assim. Não sei, se querem fazer mais alguma pergunta destas que me têm feito agora. Mas eu olhei para aquele senhor. Mais alguma questão que queiram colocar? Bom, não havendo, Em não havendo, não havendo, em não havendo, não havendo, resta encerrar os trabalhos. Resta. Assim. Ainda não é meia-noite, mas lá nos aproximaremos. olha, para o ano vai sair um livro, desculpem lá, isto é só para terminar mesmo a nossa conversa, vai sair um livro meu, que era para sair este ano, mas depois como eu comecei a escrever este e tal, sobrepôs-se tudo, mas para o ano vai sair um livro, que está lá na Relógio d'Água também, acho, como digo, era para sair este ano, mas para o ano, que é muito bom para os jovens. Chama-se O Almanaque do Céu e da Terra. Vai-se chamar. Chama-se, quer dizer, pronto. E então, é as coisas do céu e da terra, como eram os almanaques de antes. Portanto, as charnecas, as estepes, a alimentação humana, os desertos, as viagens de comboio, as constelações, a noite de São Lourenço, a ver, as marés, os faróis. Eu tenho são historietas que eu inventei a partir daqui, mas com uma explicação didática. O que é um farol? Digo o que é um farol. Mas invento uma história a propósito, que sempre alegra o ensino. É verdade. Percebe? Um via? É um farol? Não. Pronto. É giro, esse livro é giro. Muito bem, então resta-me agradecer à Cristina Carvalho. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por ter vindo, pela sua simpatia, pela sua partilha, para nós é muito importante. Muito obrigado. E muito obrigado a vocês que alimentam isto, ao público. Agradeço imenso. Obrigada. E até à próxima. Até à breve. Muito obrigado.